base Egali de Sydney, na Austrália. Eu já venho trabalhando na Egali nos últimos 7 anos e meio, comecei aqui no Brasil, na área comercial, e tô lá na Austrália há 2 anos e meio já à frente da base de Sydney. Bom, então tu tá aí trabalhando na Egali há muito tempo, né? Queria te perguntar o que te inspira a fazer o que tu faz hoje e trabalhar com intercâmbio por tanto tempo? A minha maior inspiração, sem dúvida, desde quando eu trabalhava no comercial aqui e vendia os programas de intercâmbio para os estudantes irem ao redor do mundo e agora recebendo os estudantes lá em Sydney, é proporcionar a melhor experiência da vida deles. Eu conheci o intercâmbio através da Egali, através da melhor experiência que eu tinha tido até então, porque infelizmente eu tive várias maravilhosas depois, e o meu propósito é realmente ter certeza que os nossos intercambistas, os nossos estudantes vão fazer esse investimento e vão fazer esse planejamento e vão ter a melhor experiência da vida deles. Cami, então não é segredo pra ninguém que a Austrália é um dos destinos aí mais procurados pelos intercambistas que querem viajar, que querem morar fora. Por que a Austrália? Duda, essa é uma pergunta que tem muitas respostas. A Austrália é um lugar incrível para se morar. Eu tô morando na Austrália já há 2 anos e meio e eu levei mais 3 pessoas junto comigo e todas essas pessoas estão muito bem hoje e são completamente apaixonadas pela Austrália. E o que sempre vem na nossa cabeça para explicar por que morar na Austrália é qualidade de vida. E a explicação sobre qualidade de vida é contemplando absolutamente todos os meios, né? É falando sobre transporte público de qualidade que funciona, é falando sobre segurança, é falando sobre um dos maiores salários mínimos do mundo, é falando sobre ter uma vida de estudante, de intercambista, trabalhando 24 horas por semana e conseguindo ter um estilo de vida, conseguindo ter poder de compra, conseguindo ter acesso a várias coisas que às vezes a gente não consegue ter no Brasil. E paisagens belíssimas na Austrália, é um país maravilhoso. Sydney especificamente, eu sou completamente apaixonada por Sydney. Por todos os lugares que a gente for pela cidade tem coisas diferentes para fazer, coisas maravilhosas para fazer. Então é um combão disso tudo que faz com que a Austrália seja, na minha opinião, o melhor destino de intercâmbio que a gente oferece hoje. O único perrengue é o fuso horário, né? Uma diferença de fuso horário aí de 13 a 14 horas daqui do Brasil. Então a gente literalmente está vivendo no futuro. Sim. Então esse é o único perrengue chique. A distância, claro, fica um pouquinho longe, mas vale a pena mesmo. E quais são as principais razões pelas quais tu diria que o aluno deve escolher a Egali para fazer aí um programa de intercâmbio para a Austrália? Eu sou suspeita para falar, né, Duda, porque que os nossos intercambistas devem escolher a Egali e não outra empresa para fazer o seu intercâmbio. Mas hoje eu tenho certeza que o principal é que todas as nossas ações, todo o nosso trabalho é pautado em cima do nosso maior propósito, que é oferecer intercâmbio de forma responsável. E isso está dentro de cada iniciativa, cada ação que a gente tem, desde ter um setor próprio para aplicar o visto dos nossos estudantes, não precisar ficar encaminhando para despachante, não precisar ficar terceirizando o serviço, assim como o serviço de câmbio, que a gente também oferece para o nosso estudante chega lá, só finaliza a abertura de uma conta bancária junto conosco na base, já tem acesso ao dinheiro que ele transferiu aqui em reais do Brasil, sem precisar ficar pagando altas taxas. A base mesmo, então, ajuda nesse processo de abertura de conta. Exatamente. Legal, porque a gente sabe que essa é uma das maiores preocupações do aluno, Exatamente. né? Já porque ele precisa ter uma conta para ganhar o salário estando lá na Austrália. Exatamente. Então a gente já, junto com o nosso estudante lá, logo que ele chega, já consegue fazer esse processo da conta bancária, ele recebe o dinheiro que ele transfere daqui, ele também consegue comprar passagem aérea conosco e hoje a base é o maior diferencial que a gente tem. Nós estarmos lá na Austrália recebendo todos os nossos estudantes em Sydney, em Melbourne, em Gold Coast, em Sydney, Melbourne, Gold Coast e Brisbane. Quer falar de novo? E o nosso maior diferencial que é ter as bases, né, Desculpa, gente, tô cansada. E o nosso maior diferencial que é ter as nossas bases físicas recebendo os nossos estudantes em Sydney, em Melbourne, em Brisbane, em Gold Coast, que estão lá pessoalmente. São times grandes, tá? Por exemplo, em Sydney hoje nós somos 9 pessoas que trabalham bilíngue, né? Um time bilíngue que fala português e que fala em espanhol, e promovendo hoje o maior diferencial que a gente tem, considerando a concorrência, que são os nossos eventos, tá? Os eventos que a gente oferece hoje, o calendário completo de eventos que a gente oferece para os nossos estudantes
é com certeza um dos principais motivos para eles escolherem a Egali, porque a Egali traz muitos estudantes, né? Então a gente tem um volume alto de estudantes e a gente é a única agência do mercado que recebe estudantes de países diferentes. Então a gente recebe brasileiros, mexicanos, colombianos, argentinos, equatorianos e chilenos. E todos esses estudantes estão se encontrando dentro da nossa base. Então, desde o primeiro dia de intercâmbio do nosso estudante, ele não tem somente a escola ou somente a acomodação como um ponto de encontro e de conhecer gente nova e de fazer uma das coisas mais legais do intercâmbio, que é conhecer novas culturas, né? Porque a gente vai para a Austrália, mas a gente não vai conhecer só a cultura da Austrália, a gente vai conhecer a cultura dos nossos amigos, das pessoas que a gente se conectar lá. E o estudante da Egali tem isso desde o primeiro dia dele lá. Por exemplo, no Welcome Day, que é o primeiro dia que a gente recepciona os nossos estudantes, ao final das palestras que são feitas simultaneamente em português e em espanhol, a gente tem um momento de networking, um coffee break, que os estudantes fazem juntos. Então, já no primeiro dia do estudante lá dentro da base, já tem a galera que tá chegando. Exatamente, já tem a galera ali com inglês inicial ainda, já querendo dar uma rasgada no inglês, porque não fala espanhol, não fala português. O inglês vai ser o idioma que vai conectar esses estudantes. Então a gente já vê, já consegue experienciar a galera já começando a dar uma destravada, dar uma tentada e todo mundo dentro daquela mesma situação, né? Todo mundo tá ali para aprender, claro. Então é muito legal, assim. Esse é hoje, com certeza, um dos maiores diferenciais que a gente tem, que são os nossos eventos. E Cami, que tipo de evento vocês promovem, com que frequência, como vocês chamam os alunos aí para participar? Eu sempre acompanho ali no Insta de vocês, que vocês fazem muitas atividades legais. Mas qual que é o diferencial da Egali nesses passeios que a gente está oferecendo lá no destino que outras agências não oferecem, por exemplo? Então, a gente até vem acompanhando que tem algumas agências que estão se inspirando na gente, claramente, tá? Tanto no calendário mensal de atividades, quanto no formato das atividades. Então a gente começou a criar atividades e priorizar atividades que sejam gratuitas, tá? Então a gente literalmente pega o transporte público e vai, por exemplo, para Blue Mountains, que fica a mais ou menos 2 horas de Sydney, para passar o dia com os estudantes, e o único custo que eles têm é a passagem do trem, tá? Que tá dentro do que eles gastam semanalmente. Então a gente faz eles se sentem seguros e ir com um funcionário da Egali que já conhece, que já foi para lá. E é um momento de networking, então é mais uma vez a gente fomentando aí tanto a necessidade, a ideia do estudante de conhecer um lugar diferente da cidade, porque enfim a gente tá lá para isso, mas aproveitar esse momento também para fazer amigos, né? E então esses são eventos que a gente faz piquenique na praia, a gente vai jogar vôlei na beira da praia com os estudantes, a gente faz churrasco na beira da praia. Lá na Austrália tem a maior parte das praias tem churrasqueiras elétricas gratuitas. Então a gente usa aquela churrasqueira e faz churrasco para os estudantes, eles convidam os amigos deles, é um momento que a gente tem ali todos juntos para, como eu disse mais uma vez, se conectar com outras pessoas. Mais uma vez a multiculturalidade dos nossos estudantes é muito legal, porque a gente está naquele mesmo ambiente recebendo brasileiro, mexicano, colombiano, então a galera vai se conhecendo, vai interagindo. E é claro que a gente tem também os eventos de work skills, que a gente chama, que são eventos para facilitar a inserção profissional dos nossos estudantes. Por exemplo, a gente tem sazonalmente, tá? Não é eventualmente, não. A gente sempre tem workshops de hospitality, workshops práticos que o estudante vai aprender a carregar 3 pratos. Barista também. Barista para fazer café, né? Então, e todos esses workshops eles são práticos, tá? É realmente colocar a mão na massa. E a gente até tem uma estudante nossa, Júlia, que é do Rio de Janeiro, que ela participou do nosso workshop de hospitality, passou pelo processo ali de saber como que monta uma mesa, qual é a posição certa para servir o vinho na taça do cliente, carregar os 3 pratos. E na semana seguinte ela conseguiu um teste para um restaurante para trabalhar como garçonete. E aí perguntaram para ela se ela tinha experiência e ela falou: eu não tenho experiência, mas eu participei de um workshop na semana passada e eu sei carregar 3 pratos. E aí falaram pra ela, então mostra, ela carregou os 3 pratos, conseguiu o trabalho. E, inclusive é um trabalho que ela tá até agora, quase 1 ano, é um trabalho bem legal, que ela, enfim, gosta bastante. Então a gente tem workshop de delivery também, para os estudantes saberem como utilizar o aplicativo, quais são as práticas comuns para quem trabalha com delivery, porque parece super simples, né? Eu vou baixar o aplicativo do Uber Eats e vou começar a trabalhar. Não, especialmente em outro país, com regras totalmente diferentes, né? Exatamente, e é no detalhe, são coisas que quando a gente está aqui no Brasil e imagina a ideia, vou trabalhar de delivery, vou trabalhar como garçonete,
são coisas que a gente nem imagina que podem ser né, um problema. A Austrália é mão inglesa, né? Então quem vai dirigir, mesmo que seja bicicleta elétrica, vai ter que ter... se adaptar. Exatamente, se adaptar, saber como funciona uma bicicleta elétrica, saber como que o aplicativo funciona. Então todos os nossos workshops, eles funcionam, como eu disse, eles acontecem no mínimo semanalmente, tá? Então a gente vai invertendo aí entre os eventos de work skills, de trabalho, e os eventos de interação social entre os estudantes. Então a gente vai revezando, muitas vezes a gente consegue fazer mais de um evento na mesma semana, mas a ideia é essa, assim, é manter o nosso estudante sempre ativo, ou na parte de networking, que é hoje muito importante. A gente tem um dado aí que mais de 50% dos nossos estudantes conseguem o primeiro trabalho através de uma indicação, né? E a gente sabe também que a maior parte dos nossos estudantes vai sozinho para a Austrália. Ele não tem um amigo lá, ele não tem um familiar lá e ele também está indo sozinho. Então o networking ele serve para isso. É tudo, né? E as habilidades de trabalho que ele vai conseguir colocar no currículo dele, vai conseguir mostrar que não é a minha primeira vez fazendo isso, eu já tive uma experiência. E esses workshops, eles são 100% gratuitos ou tem algum custo para o aluno? Não, são 100% gratuitos. Tanto workshop de delivery, a gente tem workshop de cleaner também. Eu vou chegar na Austrália e eu vou trabalhar com faxina. Eu sei limpar a minha casa. Legal, perfeito, é um excelente começo. Mas aqui a gente sabe quais produtos a gente usa. Já parou pra pensar que lá a gente não sabe? Não é o mesmo nome, né? Não é a mesma marca que a gente não é tudo novidade, né? Então os workshops eles entram assim nesse detalhe que a gente não pensa daqui e sim, eles são sempre gratuitos. Eventualmente a gente tem trips, tá? E a gente realmente oferece essas trips assim quando elas são um bom negócio, né? Claro. Então a gente tem trips de um dia assim pra praias, por exemplo, a gente vai pra Jervis Bay, que é uma das praias mais bonitas de New South Wales, que é uma das praias com a areia mais branca do mundo, é realmente belíssimo, então a gente faz um day trip pra lá e, claro, tem que pagar, né? Claro. E a gente tem a nossa Snow Trip, né? No ano passado. Eu já ia te perguntar a respeito dela. A Snow Trip é icônica, né? A Snow Trip da EGALI. Ano passado a gente teve a maior Snow Trip da história da EGALI. Quantos alunos? 130 estudantes vindos de Sydney, de Brisbane e de Gold Coast, todos juntos. Foi uma bagunça. Foi uma grandíssima. Eles devem ter amado, né? Eles amaram, foi incrível. A gente passou um final de semana. O local que a gente esquia fica 6 horas de ônibus de Sydney. Então a gente foi sexta de noite, chegou lá, happy hour, função, aquela coisa toda. Nunca mais eu vou dormir. E no outro dia, esqui, happy hour. Então, assim, muito legal. E, claro, são atividades pagas, mas é eventualmente mesmo. E aproveitando, então, essa trip aí pra neve, eu, sinceramente, nem sabia que tinha neve na Austrália. A Austrália é uma caixinha de surpresa. Eu nem sabia. Então, eu queria te perguntar, quais são aí as principais curiosidades sobre a Austrália que tu acredita que o pessoal nem sonha? São coisas que nem eu sonhava, Duda, antes de estar morando na Austrália. A neve é uma delas, tá? Cheguei lá completamente desavisada que tinha neve na Austrália, me pegou de surpresa. E realmente os australianos esquiam muito, tá? Não é assim, tem uma neve lá no topo de uma montanha que por um milagre. Não. Realmente, assim, os australianos, eles vão... hobby. É um hobby, eles vão para as montanhas esquiar. Na verdade, sobre a cultura australiana, né? Eles são pessoas, é uma cultura que tem muito apego a atividades externas, esportes, enfim, eles gostam muito de estar na rua aproveitando a vida, se mexendo. E aí, durante o inverno, durante o verão, não preciso nem dizer, né? Praia, correndo, bike, enfim, muitas atividades externas, muita gente jogando vôlei na praia, muita gente jogando beach tênis na praia, enfim, tudo envolve estar se movimentando e estar na rua. E aí, quando chega no inverno, não somente perto de Sydney, não somente na região de New South Wales, mas também na região de Victoria, também na região de South Australia, tem opções muito legais pra galera esquiar. Então são montanhas com estruturas muito legais mesmo, tá? Que tem hotéis, que tem restaurantes e a galera vai, passa um dia esquiando. Então essas são surpresas assim pra quem chega na Austrália pela primeira vez. E eu vou te trazer uma informação em primeira mão, tá? Eu tô na Austrália há 2 anos e meio e eu nunca vi uma aranha. Não acredito. Sério. Não acredito. Sério.
Porque pelo que a gente vê aqui, a cada esquina tem aranha. Exatamente. E das grandes, né? É super comum a gente ver em rede social, Acontece, balançar tá? o tênis. Acontece, eu vejo muito, sim, tem muita aranha lá, eu vejo muito nas redes sociais, às vezes, de amigos, de estudantes nossos, mas não é como, e eu estou falando isso porque eu tenho muito medo de aranha, e eu já vi pessoas falando de verdade que pensam em não ir pra Austrália por causa disso. Por conta disso, Né? Então eu trago essa informação que eu tenho muito medo. Quando eu cheguei lá, eu fiquei em pânico, assim, sempre pensando quando vai chegar o dia que eu vou ver a minha aranha. Será que vale a pena? Então, Né? eu posso dizer que estou há 2 anos e meio lá, vivendo uma vida incrível, morando num lugar incrível, não vi aranhas, então recomendo. Não é um problema. Mas tem bastante morcego, tá? Os morcegos lá são do tamanho do Batman. É diferente, tá? É diferente. Então, sobre os bichos, assim, que se fala, a gente aprende a conviver no ambiente deles. Esses dias eu me peguei percebendo, assim, que doido. Eu tava no meio da cidade, esperando o Light Rail, que é um trem de superfície que passa nos principais bairros ali em Sydney, saindo de um show, tá? E muita gente esperando o Light Rail e uma árvore simplesmente lotada de morcegos muito grandes, brigando entre eles, fazendo barulho. E aí tu te entende inserida em uma cidade em que os animais e as pessoas estão ocupando o mesmo espaço e harmonia. Não é fácil, né? Então, a Austrália, sim, tem muitos bichos, tu vai pra praia, tem um lagarto enorme andando no meio das pedras, mas isso faz parte da realidade deles e tu consegue te inserir isso. Então, esse aí seria um dos mitos da Austrália. Na minha opinião, sim. Perfeito. E que mais tu acha que pode ser desmistificado aí sobre a ida para a Austrália? Como é aí a inserção cultural e adaptação cultural na chegada a esse destino? Então, o que eu posso dizer sobre a adaptação cultural da Austrália, que eu acredito que seja um ponto muito relevante, assim, que faz com que os estudantes não tenham grandes dificuldades de se inserir na cultura de lá, é que é um país muito multicultural. A gente às vezes chega lá pensando o que vão pensar comigo não sabendo falar inglês, o que vão pensar de mim enquanto imigrante, o que posso sofrer por ser essa pessoa. E na verdade chega lá e tá só mais um no meio da multidão. Cada um vivendo a sua vida. Exatamente. Em resumo. Exatamente. 1/4 da população da Austrália é nascida na Austrália, né? E tem realmente toda a trajetória, então, de Austrália, né? Porque lá também é muito assim, a pergunta primeira de todo o diálogo que pode existir é: da onde tu é? E aí, se a resposta é eu nasci aqui, muitas vezes a próxima pergunta é: qual é o background da tua família? Da onde que a tua família veio? Porque se as pessoas nascem na Austrália, muitas vezes os pais dela nasceram em outro país, ou a mãe, ou o pai. Então a pessoa sempre tem uma fusão cultural dentro da família dela e muitas vezes isso faz com que ela tenha passado, ou alguém da família dela tenha passado pelo processo de precisar aprender o inglês, né? De não ter o inglês como a sua língua nativa. Então a adaptação dos estudantes com isso é muito tranquila, porque eles são recebidos no trabalho deles, na escola deles, na acomodação deles, no dia a dia deles, por pessoas que passaram por isso também. Cami, então agora falando sobre trabalho na Austrália, como funciona aí a busca e como os alunos aplicam para vagas de trabalho estando na Austrália? Então, a gente auxilia os nossos estudantes já na chegada deles com os modelos de currículo, para que eles possam, né, adequar o currículo deles com o modelo australiano, que é um modelo muito mais simples do que a gente está acostumado aqui, tá? Currículo de Canva, com foto, com firula, não funciona na Austrália, tá? É preto no branco, nome, o que já trabalhou e toca a ficha. E a galera usa muito, a gente imprime os currículos da galera lá na base, né? Então a galera vai lá, faz o currículo, a gente corrige, adiciona e, enfim, ajuda, né, a deixar ele ótimo. E a galera imprime e já sai distribuindo, a gente recomenda muito que se faça isso. Funciona muito bem. Claro, tem sites também para procurar trabalho e redes sociais, né? A gente incentiva muitos estudantes. Não tem Facebook, não usa Facebook. Vamos começar a usar, é importante. Os grupos, a comunidade brasileira se ajuda muito através dessa ferramenta, né, de busca de trabalho. E uma coisa legal é que a média de tempo para os nossos estudantes conseguirem o primeiro trabalho deles lá, Duda, é de 2 a 4 semanas mesmo, tá? Pouquíssimo tempo. É pouquíssimo tempo. É claro que a gente não tá falando de um emprego fixo, a gente não tá falando de 24 horas de trabalho por semana, que é o permitido com o visto de estudante, mas a gente tá falando sim de já ter a primeira experiência de trabalho
trabalho Uma forma de se manter ali também nessas primeiras semanas. A gente, como estudante, sabe que qualquer dinheirinho que tá entrando já ajuda muito. Então já são os primeiros trabalhos ali que vai entrando uma grana e também, Duda, que é muito importante, já são experiências que o aluno vai adicionando no currículo, né? Então já são experiências que trazem ali mais confiança para ele procurar outras oportunidades. E eu falo para todo mundo assim que um dos principais pontos da Austrália para a gente poder dizer com toda essa certeza que tem muita qualidade de vida é a relação do custo de vida com o salário. Como que funciona? A Austrália hoje tem um dos maiores salários mínimos do mundo, né, Duda? É um salário mínimo de $24,10 por hora. Só que, para ter ideia, é um dado que mais de 50% dos nossos estudantes recebem mais de $28 por hora desde o seu primeiro trabalho. Por quê? Porque as atividades que a gente ocupa quando a gente chega lá, como por exemplo limpeza ou trabalhar em obra, são atividades que são muito valorizadas e muito bem pagas. Então o conceito que a gente tem de subemprego ou de empregos que não são tão legais aqui no Brasil, lá muda completamente. Sim, são totalmente valorizados. Exatamente. Então se a gente fala, eu trabalho como faxineira ou eu trabalho na obra, a gente já sabe que aquela pessoa ganha muito bem. Todo mundo tem certeza disso. Então a relação de custo de vida de um estudante que trabalha part-time, que trabalha até 24 horas por semana e tem aí o seu aluguel para pagar, alimentação, transporte, lazer, ela é uma relação bem tranquila, tá? Claro que nada é uma via de regra, nada dá pra gente tornar como uma lei, mas no geral a gente observa que os estudantes que começam a trabalhar conseguem sim pagar suas contas lá e conseguem renovar o visto, tá, Duda? Isso é outra coisa também que a gente sempre tem dúvida quando os estudantes chegam lá. Mas eu vou conseguir trabalhar aqui, juntar o dinheiro que eu preciso e renovar o meu visto pagando ele em dólar que eu ganhei na Austrália? A resposta é sim, tá? A resposta é sim. Quanto melhor for o inglês desde o início, é claro que ajuda, né? Pessoas com inglês básico conseguem trabalho, sim, conseguem trabalho, mas quanto melhor é o inglês, mais fácil é. Mas, no geral, a maior parte dos nossos estudantes, sim, consegue se capitalizar lá na Austrália para renovar o seu visto, e não é à toa que hoje a gente consegue dizer que uma média aí de 70, 75, às vezes até 80% dos estudantes que chegam na Austrália renovam o seu visto, tá? Então, aí é 1/4 da galera que volta pro Brasil, e geralmente a galera que volta é porque tem um compromisso, porque precisa terminar a faculdade, porque pegou uma licença do trabalho, porque quem vai pra lá pra ver o que vai rolar geralmente consegue renovar e fica mesmo. Bom, Cami, tu comentou então que até mesmo para um aluno que chega lá com inglês básico, ele vai conseguir se inserir no mercado de trabalho, né? Principalmente aí nesses empregos na área de hospitalidade, construção civil, né, também. Mas e aquele aluno que já sai aqui do Brasil com uma carreira sólida, né, com uma profissão e que quer se inserir no mercado de trabalho da sua área lá na Austrália? Como funciona? Tu tem aí algum case de sucesso de algum aluno nosso? Sim, a gente tem vários, Duda, a gente fica muito feliz em ver, assim, que tem vários estudantes nossos que se dedicam forte para conseguir se inserir no mercado lá, e essa é uma realidade. Eu poderia citar vários, mas a gente tem um casal de alunos nossos que chegou lá na Austrália em 2022, com inglês ali um pouco depois do intermediário, e eles são filmmakers, né? Trabalham com isso, já trabalhavam com isso há muito tempo aqui no Brasil, e eles no dia da orientação falaram pra mim na conversa que a gente tem lá que eles gostariam muito de trabalhar com isso na Austrália, e alguns meses depois eles produziram um filme que foi lançado nos cinemas agora em 2024, ganharam um prêmio em Nova York e até hoje estão trabalhando com isso lá, já tem um visto de trabalho. E chegaram na Austrália em 2022, então eles fazem um pouco mais de 2 anos, e no próximo ano eles já vão pegar a residência permanente deles através desse trabalho que eles estão desenvolvendo lá. Depois disso eles trabalharam em vários eventos, trabalharam em coisas realmente muito grandes da Austrália, e tudo com o estudo, com a experiência que eles tinham aqui do Brasil. Eles não estudaram nada lá na Austrália com relação a isso. Então a Austrália tem sim muita oportunidade para quem tem já uma carreira. Por exemplo, minha amiga que foi junto comigo hoje em dia trabalha como arquiteta na Austrália, assim como ela trabalhava aqui, exatamente no mesmo cargo, no mesmo tipo de trabalho e com o visto de estudante, tá? Então isso acontece, muitas pessoas conseguem se inserir, assim como muitas pessoas conseguem mudar de carreira, começar a trabalhar como chefe de cozinha. Dá pra começar do zero também. Sem dúvida, sem dúvida. Meu marido foi junto comigo e hoje em dia ele trabalha como chefe de cozinha lá, e muitas oportunidades surgiram pra ele desde que ele chegou, e tudo fruto do trabalho e do estudo dele lá na Austrália.
Então, sim, a Austrália tem muitas oportunidades para quem é da área de IT, tem muitas oportunidades para quem é da área de design, de marketing, e não é necessário fazer algum tipo de validação prévia de diploma. Não, tem empresas grandes querendo contratar pessoas boas e que abrem portas. Tem um amigo nosso que trabalha com gestão de projetos, ele era administrador aqui, trabalha com gestão de projetos em uma empresa muito grande lá com visto de estudante. E tudo isso através do esforço dele aí de se colocar no mercado, de procurar, de colocar a cara, fazer entrevista em inglês. Então a gente fala desde o primeiro dia para os nossos estudantes não terem medo, porque tem muita porta aberta para estudante, tem muita porta aberta para imigrantes que tenham aí qualificações já do seu país de origem. Pelo que tu tá me falando, então a Austrália é um país que te recompensa, né? Então Sim. todo o teu estudo, teu trabalho árduo realmente vai ser recompensado por lá. Não é à toa que muitos brasileiros, muitas pessoas vão para a Austrália completamente determinadas com a ideia de migrar para lá, porque é um país que te dá muitas oportunidades, é um país que valoriza pessoas que estudam, que trabalham e que se dedicam e tem boas posições de trabalho, remuneração muito boa e um dos lugares que eu conheço que tem o melhor balanço entre vida pessoal, saúde e trabalho. Então é uma Qualidade de vida, né? qualidade de vida. Voltamos à qualidade de vida.